Vamos criar mentalmente a doce figura de Jesus, pedindo-lhe que permita que os nossos amigos da espiritualidade estejam conosco neste momento. Vamos remeter o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo-lhe e a todos pela renovação da vida e neste momento reencarnatório pelo conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Vamos agradecer-lhe, Senhor, pela família, berço das nossas provas, das nossas expiações, que tenhamos o discernimento, Senhor, de conduzi-la da melhor forma possível, abrindo os nossos corações ao amor, à verdade, ao caminho que leva até Ti. Agradecemos, Senhor, por esta casa que nos acolhe com tanto amor e onde podemos experimentar a fraternidade. E rogamos aos amigos da espiritualidade que apoiem as crianças abandonadas pelas ruas, que elas não fiquem sujeitas ao vício, mas que antes sejam abrigadas, recolhidas, instruídas para a vida. Também aqueles que na idade madura se encontram nos asilos, nos leitos dos hospitais ou das suas residências, que eles recebam o conforto espiritual e que os nossos pensamentos nesse instante sejam fagulhas de amor dirigidas a eles. Senhor, e aqueles segregados da sociedade, pelos erros cometidos, despertem para a vida, possam renovar-se segundo a mensagem de Emmanuel, para saírem desta vida melhores do que entraram. E como nos ensinastes, Jesus, nos remetemos ao Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão da humildade, do trabalho, da compreensão, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aqueles que eventualmente nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Bom, temos hoje a apresentação do nosso amigo, frequentador da casa, um espírita atuante, está sempre renovando os conhecimentos, trazendo, ele e a Yara são os responsáveis por trazerem até nós esses oradores mineiros que nos enchem de alegria. E hoje a palestra está sob a responsabilidade dele. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite que você aceitou. Muito obrigado. Bom dia a todos. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. Diz o Espírito Emmanuel, no livro Emmanuel, que nenhum tratado pedagógico na Terra terá sucesso se não tiver as suas bases estruturadas no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Diante disso, o nosso trabalho é muito simples. Como tema,
proposto O Filho da Viúva de Naim. Um trabalho desenvolvido pelo nosso amigo, companheiro José Damasceno Sobral, hoje já no plano espiritual, do Grupo Espírita Emmanuel de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na verdade, nós temos uma apostila, ela se encontra em PDF. Se alguém quiser, depois nos procure. São 160 palestras deste Evangelho miudinho. Quem quiser pode estudar, inclusive, em casa. E este trabalho também, naturalmente, que foi resumido, porque ele se alongaria um tempo maior e o nosso tempo é um tempo limitado para o tempo de uma palestra pública. Então vamos à palestra, ao trabalho, né? Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife e, quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região da circunvizinhança, ou circunvizinha. Então, neste trabalho aqui, nós vamos observar que existe, na verdade, um trabalho todo com muito simbolismo, né? Que nós precisamos, e naturalmente, estudando com muito carinho todo o simbolismo que tem dentro disso. E é o que o companheiro faz, né? Então, nós observamos lá que Jesus chegando perto da porta da cidade, né? Então, observaram que saía uma grande multidão acompanhando um defunto, e junto com este defunto a sua mãe. Então, significado de cidade no caso aí, né? Assim que é o estudo miudinho do Evangelho feito por este grupo de Belo Horizonte. Quando nós entramos numa cidade, estamos fazendo incursões no campo de atuação dos circunstantes. Nós vamos voltar e trabalhar isso um pouquinho, né? Mais ou menos evoluídos. Então nós temos nessa cidade que nós estamos entrando, olha, homens aldeia, homens vilas, homens cidades e homens metrópoles. Como entramos e como saímos desta cidade? Então o estudo do Evangelho, dentro desse simbolismo todo que tem, nos convida ao analisarmos amiudadamente todas as situações e palavras ali trabalhadas por Jesus. No caso, nós observamos, então, para irmos entendendo, esta casa aqui, neste momento, é como se fosse uma cidade. Uma cidade em que nós temos, cada um de nós, uma edificação mental construída. E uma edificação mental, uma diferente da outra. Temos também a cidade de São José do Rio Preto, com toda a sua edificação mental. E com esta edificação mental da cidade de São José do Rio Preto, nós criamos aquele padrão vibratório que a nossa cidade tem. Porque cada cidade tem o seu padrão de vibração. Umas têm o seu padrão de vibração mais elevado, outros menos. Mas, no geral, nós temos padrões de vibrações mais ou menos iguais. Algumas cidades se destacam
para cima e outras para baixo, né? Então nós vamos aprendendo aí que nós vamos incursionarmos nessas questões aí, ó, de atuação atuação dos circunstantes da cidade. Nós entramos nesse clima mental, às vezes de cada um e às vezes no geral. Isso é muito complicado para nós, porque dependendo da nossa faixa de vibração, nós podemos absorver todo um trabalho mental que está numa faixa negativa, se nós entramos nesse campo de generalidade. Por isso que os espíritos orientam que nós tenhamos o devido cuidado de, a todo instante, estarmos com os nossos pensamentos relativamente bem equilibrados, para que possamos manter uma vibração sadia, um pensamento sadio, e dentro disso mantermos-nos numa condição de equilíbrio. Senão nós entramos nessas faixas aí, ó, de incursões, e nos complicamos, né? Então nós precisamos sempre estar muito atentos com isso, né? Mais ou menos evoluídos, espíritos de todas as faixas. E homens aldeia significa o quê, por exemplo? Aqueles espíritos ainda em condição inferiorizada. Aqueles que se encontram numa cidade como a nossa, na condição de espíritos mais desequilibrados. E nós podemos fazer incursão na mente desses camaradas, dessas criaturas. Nós podemos adentrarmos mentalmente no campo de ação deles. Ou eles também no nosso, dependendo da nossa faixa de vibração. Porque quando uma se condiz com a outra, há aquela ligação, não é? E temos também homens-vilas, já um pouquinho mais adiantados do que os homens-aldeias. Depois nós vamos encontrar os homens-cidades, que são aquelas criaturas que mentalmente estão numa faixa de vibração um pouquinho mais elevada. E os homens-metrópoles, que são ainda minoria, que são aqueles espíritos que se destacam no meio de uma sociedade como espíritos que ajudam a equilibrar e que trabalham já a serviço de Jesus mais diretamente ou numa faixa de vibração mais adiantada. Então aqui tem uma classificação mais ou menos de como funciona uma cidade, espíritos ligados a uma cidade. Nós aqui neste grupo também estamos enquadrados dentro dessas circunstâncias aqui. Homens aldeias, homens vilas, homens cidades e homens metrópoles, né? Todos nós nessa caminhada evolutiva. Então, como entramos e como saímos? Então, Jesus, vendo a mulher, ele moveu-se de íntima compaixão, né? Jesus viu a viúva, a figura central do acontecimento. Então tem uma figura central no acontecimento. E ele botou a observação dele nesta figura central do acontecimento, ensinando para nós que é assim que nós devemos agir. Que olha, ele vai explicar aí, ó. Assim também precisamos ver não as coisas, as pessoas que cruzam os nossos caminhos, mantendo viva uma curiosidade sadia e edificante em torno do próximo, para sabermos em que poderemos lhe ser úteis. Quem só olha as coisas vive num ambiente e um clima menos recomendáveis para o cristão. Observe que aqui, ele diz que aquele que só olha as coisas vibra num clima menos recomendável para o cristão. Então, quando nós vemos uma situação, nós precisamos observar a figura central disso. Aquela figura em que nós devemos trabalhar com ela. No caso aí, a viúva, por quê? Porque ela estava triste, estava aborrecida, estava chateada, né? Naturalmente, o filho estava sendo levado para ser sepultado. Então, Jesus a viu como figura central.
E nós temos aquela observação generalizada, sem nos focarmos numa figura central, mas o Evangelho nos ensina a que façamos isso. A que nós possamos agir desta forma, né? Uma figura central. E a partir daí, desenvolvermos o nosso trabalho. Depois do atendimento à viúva, naturalmente, que ele continuaria, Jesus, o atendimento dele com a multidão. No caso da questão anterior, de homens-cidades, homens-vilas, o Honório de Abreu, certa feita, ele fez um gráficozinho simples para mim e para a Yara, lá em Belo Horizonte. Eu vou pedir licença para fazer um risco aqui na lousa. Fez uma circunferência para que nós entendamos melhor aquela questão. Aqui, suponhamos que aqui seja a Terra. E nós todos estamos aqui dentro desse processo de evolução na Terra. Isso aqui nós vamos caminhando mais ou menos dessa forma aqui. Entenderam? E aí, chega um dia que nós vamos desencarnar. Aqueles que desencarnam, que são homens ainda aldeia, homens vila, eles vão permanecer dentro desta faixa aqui, e aqui mesmo se reencarnam. Mas aqueles que se destacam a serviço do Cristo, eles vão fazendo esse movimento, quando evoluem, eles saem para fora, pela faixa de vibração. Mas lá de fora, da cidade terra, agora estou falando da cidade terra, lá de fora, eles observam que os nossos irmãos aqui estão precisando de ajuda, estão precisando de amparo, de auxílio. Precisa de alguém com mais conhecimento para encaminharem eles no processo de evolução. Então, esses espíritos aqui retornam aqui para dentro, mas agora com a função mais específica de auxiliar aqueles que necessitam da ajuda daqueles que têm mais conhecimento. Então, os homens vilas, os homens aldeia, vão sendo auxiliados dessa forma, por aqueles que saem da faixa de vibração, mas voltam, porque adquiriram mais conhecimento e mais estrutura. Esses espíritos é que desenvolvem o trabalho dos homens metrópoles, que estão encarnados entre nós. Aí tem os homens metrópoles aqui dentro, tem os homens metrópoles em São José do Rio Preto, tem os homens metrópoles no Brasil, e tem aqueles fora, inclusive, da nossa faixa de vibração, no plano espiritual, em outras faixas, né? Seguindo aqui. Moveu-se Jesus de íntima compaixão. Então, Jesus experimentou, Jesus sentiu e Jesus vibrou para atender a viúva, que chorava muito a perca do filho. Então, vamos adiante. De íntima, compaixão aparente, sensibiliza, ação interna desencadeia a ação em favor do semelhante. Quando a gente sente compaixão por alguém, nós desencadeamos sentimentos favoráveis ao auxílio daquela criatura. Agora, quando o espírito é equilibrado, já é um homem metrópole, naturalmente que o auxílio que ele realiza, vibratório inclusive, num campo de vibração mais adiantado, o auxílio é maior, é mais amplo, em favor daqueles que estão precisando. Os outros também, homens aldeias, homens vilas, podem ajudar, mas aquele que já está mais adiantado, naturalmente que só o padrão, a faixa de vibração dele, só ao aproximar-se, ele já ajuda ao equilíbrio daqueles que estão necessitando e que estão precisando. Vocês viram aqui a semana passada, a nossa companheira Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo, comentando aspectos e passagens interessantes do Chico Xavier a esse respeito, né? Compaixão é piedade, dó, sentimento de compaixão, é sentir aflição, o drama dos outros, é compreender o drama dos outros e saber trabalhar em cima do drama dos outros, saber atuar, ação firme, segura e tranquila.
Ela, a viúva, pela viúva, figura central do acontecimento. Então, o trabalho de Jesus foi desenvolvido em torno da figura central do acontecimento, a viúva. Vocês lembram que nós comentamos atrás? Jesus observou a figura central do acontecimento. Não pegou a generalidade da situação. E é assim que nós precisamos aprender a observar o que acontece ao nosso redor. E disse-lhe, em casos semelhantes, as palavras precisam ser mescladas de sentimento e razão. Não estava acompanhando o velório, a multidão? Como é que a gente deve agir? O ensinamento ali. Como é que devem ser nossas palavras? Mescladas de sentimento e razão. Nós vamos, às vezes, a alguns velórios, e as pessoas chegam assim, meus pêsames. A gente não sente absolutamente nada de sentimento, às vezes, por parte daquela criatura. Sente por parte de outros, às vezes. Então, nós estamos observando ali que quando nós formos agir, mesclar o nosso sentimento. Olha lá, ó. Sentimento e razão, para nós podermos ajudar. O simples ato de cumprimentar meus pêsames e vibratoriamente não emitir nada em matéria de sentimento ou de razão, também não vai ajudar em nada, né? Falando somente ao coração vira sentimentalismo, que compromete a ajuda. Prevalecendo só a razão, não toca, não desperta. Então, precisamos trabalhar os dois, sentimento e razão, nessas situações. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, Chico, como é que a gente faz num velório, que está todo mundo naquele desespero, quais as palavras que a gente deve falar? O Chico disse assim, na maioria das vezes nós não devemos falar nada, ficamos quietos orando. E deixa eu lembrar aqui, já que nós tocamos nesse assunto, o Chico Xavier disse que para as pessoas que estão entrando para o Espiritismo, ainda sem conhecimento, sem base, o livro que nós devemos indicar para que elas estudem, o primeiro livro que nós devemos indicar, chama-se E a Vida Continua. Então, vocês registrem isso aí. Eu me lembrei aqui do fato agora, né? Então, é importante, porque o pessoal vai lá dar nosso lar, a pessoa às vezes não conhece absolutamente nada de doutrina, não vai entender também. Então, E a Vida Continua. Não chores. O ser consciente dos mecanismos da lei não chora. Por quê? Porque ele sabe que a morte é só do corpo físico. A vida continua. Nós estamos lá e estamos aqui. Nós encontramos os entes queridos lá, eles nos reencontram também aqui. Então é uma continuidade. Isso para os seres já bem conscientes, né? Adiante. E chegando-se, olha, eu estou falando aqui parte por parte da passagem do Evangelho, né? Ninguém ajuda alguém de longe. Nós precisamos nos aproximarmos. Nos aproximando da criatura, física e emocionalmente. Nós vamos contribuir com a criatura que está sofrendo. Esquife. Os funerais eram realizados à tardinha, naquela região naturalmente, né? O cadáver era preparado segundo os costumes judaicos. Isto é, o corpo era lavado, Atos 9:37, ungido com óleo perfumado. Havia a presença das carpideiras, mulheres contratadas para chorarem e baterem nos peitos. Todo mundo aqui sabe o que é carpideira? O senhor sabe. Mas quem não sabe, levanta a mão. Pouca gente não sabe. Carpideira, aqui em Rio Preto não tem, eu pelo menos não conheço. Mas em São Paulo eu já vi a televisão mostrar
E lá, naquela região, né, os judeus, carpideiras eram mulheres e homens contratados para chorarem nos velórios. Eles eram pagos para isso. Lá em São Paulo, as empresas que mexem, né, com esta área, elas já têm as equipes que choram e que podem ser contratadas. E é muito mais utilizado do que vocês possam imaginar lá em São Paulo. Então, se alguém aqui achar que ninguém vai chorar no seu velório, lá em São Paulo pode ser contratado carpideiras e trazer para cá. Que elas vêm, choram e batem no peito, mas choram para valer. Entendeu? Então, podem ficar tranquilos com relação a isso, né? Então, as carpideiras contratadas para chorarem. O esquife era comum, era como um leito, uma maca. Enterrar um cadáver com simplicidade é justo, é caridade. Então está mostrando aí, sem pompa. Entendeu? Sem pompa. Luxo em funeral não passa de demonstração de vaidade inspirada pelo orgulho. É verdade. Quanto mais simples, nós espíritas, melhor. Nós sabemos que o corpo está ficando, mas o espírito continua vivendo, né? Vamos continuar para a gente ver a sequência disso. Então, vamos lá. Jesus é personalidade, Jesus é simplicidade personificada. Simples, né? Então, verdade meridiana, quer dizer, verdade universal. Jesus é verdade universal, que se impõe ao tocar o esquife, ao ter contato com a ilusão. Olha o que ele está mostrando. Por que é ilusão? Porque a morte não existe. Só a morte do corpo físico. Então Jesus toca a ilusão, que é vaidade, orgulho. Essa deixa de existir. Morte, então, é ilusão. Vamos aprendendo, né? A treva, ilusão, não coexiste com a luz. Então a treva não coexiste com a luz, que é a verdade. Onde há verdade, não existe morte. Onde há verdade, não existe morte. Jesus veio aqui fazer o quê? Ele não disse, eu vim trazer o quê? A verdade. Quando a verdade chega, a mentira, as trevas desaparecem. À medida que o evangelho chega, as imperfeições se vão. Por que eu disse no começo, do Emmanuel? Não há nenhum tratado na Terra, não, qualquer tratado na Terra deve se basear no Evangelho de Jesus, senão não terá sucesso algum. Perceberam? Qualquer tratado pedagógico, e em qualquer área também, né? Pararam. É a sequência do texto evangélico. A presença de Jesus, Jesus não é a verdade? Jesus é a verdade. O evangelho pôs um ponto final na ação da mentira. O Jesus é o próprio evangelho. Porque ele traz o evangelho na prática. A morte é mentira e mentira é ilusão. São os ensinamentos de Jesus no evangelho. Ele disse, devemos ter atenção para as palavras de Jesus. Jesus disse, então nós devemos ter atenção para as palavras de Jesus. Tudo que Jesus disser, nós precisamos prestar muito atenção. Muito. Né? Mancebo. Olha lá. Moço jovem. Mancebo significa moço jovem. Representa a inexperiência. Perceberam? Representa a inexperiência. Inexperiência
A Célia Diniz, que esteve aqui domingo passado, nos contava que ela ainda 15, 16 anos, muito inexperiente, trabalhava na livraria do Luiz Gonzaga e o Chico Xavier e o pai dela atendiam as pessoas lá dentro. Mas toda hora eles iam buscar um livro para dar de presente para alguém que eles atendiam. Não saía ninguém sem levar um livro embora. E ela menina, moça, né, inexperiente, falava assim, essa livraria aqui só dá prejuízo, porque eles dão todos os livros, o Chico e meu pai, dão tudo. E ela, lá sabia, segundo ela, que era Emmanuel, André Luiz, Kardec, ela estava lá. E chegava o Chico Xavier, ô Célia, me acha tal livro aí para mim dar para fulano lá. E ela começava a ter alguma dificuldade para achar os livros lá, pela organização que tinha, que ela não tinha o conhecimento. Aí o pai dela veio e reclamou com ela o seguinte, olha Célia, você está demorando muito para localizar os livros e nós estamos perdendo um pouquinho de tempo lá. Isso é por causa da palavra inexperiência ali. Aí ela, o que ela fez? Ela começou a decorar onde ficavam os livros. Então ela estava na livraria de costa para a porta, olhando onde ficavam os livros, né? Disse assim, para o Chico entender que eu estou me esforçando aqui para saber onde é que estão. De repente ela olhou para trás, o Chico estava na porta morrendo de rir, disse que ria, que era uma coisa impressionante. Diz que ela ficou assim, olha Chico, por que você está rindo de mim aí? Diz que ele falou assim, ô Célia, eu te vi agora igualzinho, aí eu te vi igualzinho ao dia 1º de outubro de 1949, no casamento da tua tia Mariquinha. Você estava entre o seu pai e a sua mãe, no meio dos dois. Mas igualzinho, até o cabelo seu parece. Acontece que a Célia nasceu no dia 1º de outubro de 1950. Entenderam? Deu para entender? Nós estamos falando de morte. Nós temos uma notícia de alegria. Vocês viram, o espírito estava lá já entre o pai e a mãe. Daí a um ano certinho se reencarnou. E o Chico deu a data, no casamento da sua tia Mariquinha, no dia 1º de outubro de 1949. E ela não conta esse fato publicamente, porque ela diz que isso é uma questão de divulgação muito pessoal. Ela falou, não, mas eu conto por você, eu falei para ela. Pode deixar que eu conto. Então, olha que interessante. A inexperiência dela, né? Através da inexperiência dela, o Chico dá uma lição interessantíssima para nós, traz uma lição, né? De que a morte realmente não existe, a vida continua. Nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. Ela contou aqui o caso da filha dela semana passada, aqui, da Mariana, e médiuns viram a Mariana do lado dela muitas vezes aqui, em Rio Preto, durante o trajeto que ela fez por aqui, pela região. Né? E outras coisas que aconteceram também. Né? Então, moço jovem representa inexperiência. E aí ele diz assim, embora já tendo méritos, aí vamos nos lembrar do quê? Dos homens aldeias, dos homens cidades, dos homens metrópoles, dos homens vilas. Em que situação, em que quadro classificatório nós poderíamos enquadrar o jovem? Nós não sabemos. Né? Mas aí está, embora já tendo méritos, pontos positivos, o jovem já tinha, que o facilitaram a aproximação e a ação de Jesus. Vocês estão percebendo uma coisa interessante, hein? Se o jovem não tivesse méritos, pontos positivos, não teria facilitado a ação de Jesus. É por isso que nós temos que trabalhar esse campo mental nosso. Sairmos da faixa de vibração de homens e aldeias, de homens vilas, já irmos entrando para a faixa de vibração de homens cidades e homens metrópoles. Porque senão não tem como Jesus se aproximar para ajudar. Não é verdade? Só por isso criou-se condições. Né? Então, a ação de Jesus começou a se realizar. É objetivo do Evangelho acordar as criaturas. É objetivo do Evangelho acordar as criaturas.
O Emmanuel diz no livro Emmanuel, aliás, no livro Consolador, que os fenômenos mediúnicos podem nos ensinar alguma coisa, mas só o Evangelho de Jesus nos levará realmente às posições que almejamos no processo de evolução que nós precisamos durante as nossas reencarnações. Então, eu tenho saído aí a trabalho pela USE regional e tenho encontrado algumas casas espíritas na seguinte situação. A gente percebe que eles estão dando mais valor aos trabalhos mediúnicos do que à doutrina espírita. E a doutrina espírita está muito acima. Porque quem não se evangelizar, não tem como ser um bom médium. Só é bom médium aquela criatura que se evangeliza. Então, acordar os vivos biológicos que estão mortos para a vida do Cristo. Essa é a função do Evangelho. A criatura biologicamente está viva. Mas para o Evangelho de Jesus ainda não despertou. Então, o Evangelho, gente, é tudo aquilo que nós precisamos no momento para crescermos realmente numa condição que se faz necessária aqui na Terra. A ti te digo, mais uma frasezinha que está no contexto evangélico do filho da viúva de Naim. A mensagem da Boa Nova é pessoal, é individual. O Mestre, que é Jesus, fala para ele, fala para você e fala para mim. É por isso que nós estamos trabalhando o filho da viúva de Naim. Porque a mensagem é para mim, para todos vocês, para todos nós. A mensagem é para todos nós. E a individualizada, porque cada um de nós vamos entendê-la numa condição. Dependendo da nossa faixa de vibração, do nosso conhecimento. Né? Quem sabe nós nos achamos em posição horizontal e conduzidos por terceiros, como um mancebo. Convite à reflexão. Como é que estava o jovem mancebo dentro do esquife? Em que posição? Não estava na posição horizontal? Como é que nós estamos, em que posição nós nos encontramos hoje? Será que nós já estamos pelo menos sentados ou nos encontramos na posição já vertical? Uma vez veio um orador espírita aqui em Rio Preto, e um médium aqui da cidade, clarividente, muito interessante, via que alguns espíritos que acompanhavam essa entidade encarnada, ele falava, esses espíritos são diferentes, eu nunca vi esse tipo de espírito, não. Aí eu liguei para o Honório de Abreu, que era encarnado na época, e perguntei para ele, né? Ele falou assim, olha, esse médium entrou numa faixa de captação interessante, não é qualquer médium que entra, não. Porque os espíritos que trabalham com esse rapaz, que trabalha a serviço do Evangelho na Terra, são realmente diferenciados. São espíritos que já estão trabalhando na vertical e não mais na horizontal. Deu para perceber? Então nós precisamos sair da horizontalidade dos sentimentos, da horizontalidade dos pensamentos e entrarmos na verticalização dos sentimentos e dos pensamentos. Emmanuel fala muito disso. Pode observar nas obras de Emmanuel que vocês vão encontrar a questão de verticalidade em muitas obras, em muitos trechos de mensagens de Emmanuel. E nós, às vezes, o que é que verticaliza, que horizontaliza uma criatura? Apego demais às coisas materiais, preocupações excessivas com as coisas do mundo. A criatura que se verticaliza é aquela que passa a não se preocupar tanto com as coisas do mundo, materiais, também não pode abandonar, mas se liga mais às coisas do Cristo. Essa começa a se verticalizar. Então o jovem estava na posição vertical, aliás, horizontal, né? Horizontal.
Outra coisa, ó, conduzidos por terceiros, como mancebo, convite à reflexão. Então, Jesus convidou à reflexão. Todos nós estamos sendo convidados à reflexão pelo Evangelho de Jesus. Vamos ver? Deixa eu acompanhar a hora lá. Olha lá, ó. Olha o que Jesus propõe. Levanta-te. Levanta-te. Olha a mensagem, ó. Ergue-te verticalmente. Imperativo, trata-se de uma ordem. O Senhor fez o que só Ele poderia fazer. Cumprir ao jovem e efetivar o que estava ao seu alcance. Aí entra a questão. Quando Jesus nos convidar para que nos levantemos, tem uma condição. Cabe a nós tomarmos a decisão, não é? Porque Jesus às vezes nos convida e nós gostamos de ficar deitado. Olha a posição do jovem, vamos acompanhar. Então, cumprir ao jovem como cumpre a cada um de nós efetivar, né, o que estava ao seu alcance, ou o que está ao nosso alcance. A mensagem é para quem? Para nós, não é? O defunto, levantando-se, reassume a vida corporal. O espírito morto no pecado, erguendo-se, recupera a vida espiritual. Perceberam? Tem muitos encarnados biologicamente, mortos para a vida espiritual. Ou ainda não nasceram para a vida que Jesus propõe. Não nasceram para o Evangelho do Cristo. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, né? Vamos adiante que estamos chegando perto do final. Olha lá. Assentou-se, o jovem assentou-se. Então, olha aqui, ó. O filho da viúva de Naim obedeceu. O que é que nós temos que fazer quando nós somos convidados pelo Evangelho? Não é obedecer o Evangelho? Porque o convite é feito para a nossa reflexão. Aí vem. Enquanto não obedecermos às normas do Mestre contidas no Evangelho, olha lá. Enquanto não obedecermos às normas de Jesus contidas no seu Evangelho, teremos complicações de todas as naturezas. A obediência é uma grande virtude. Quem já aprendeu a ser obediente? Silvinho disse que já. Principalmente a consciente. Olha, a consciente. Se a obediência está deitada, observaram? O jovem não estava deitado, morto no leito, mas morto para as verdades do Cristo. A pessoa só se levanta após sentar-se. É o primeiro passo. Está deitada, o primeiro passo é sentar-se. Quer dizer, já se ligou com os ensinamentos de Jesus, né? Isso aí é um processo de evolução, viu, gente? Processo de evolução. Isso retrata a evolução de cada um de nós que não dá saltos. Então, a evolução não dá saltos. O Honório falava isso para mim, olha, vão com calma, nada de precipitação. O processo de evolução é realmente lento e tranquilo. Mas vamos trabalhando, nós não devemos parar, né? Tem muita gente deitada com relação à obediência. Deitado em relação a obedecer os ensinamentos que Jesus nos tem convidado através do seu Evangelho. E começou a falar. A palavra é um veículo de comunicação. Numa sala onde há muitas pessoas, se um não fala é como se estivesse morto. Quer dizer, está deitado. Não existe com relação aos demais. Todo mundo conversa, a criatura está tão quieta lá que ninguém percebe.
né? O jovem, antes de usar a palavra articulada, valeu-se da atitude sentando. Entendeu? Então, tem que haver uma atitude por parte da criatura. Nós temos que tomar uma atitude. E agora vamos ao encerramento, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Entregou-o à sua mãe. Por que ele entregou o jovem à sua mãe? Olha lá. Confiou a quem tinha compromissos com ele. E a mãe é algo confiável, não é? Então nós devemos sempre entregar as criaturas que vão se levantando dentro das bases estruturadas pela doutrina espírita a quem realmente é confiável. Numa casa espírita, tem gente que é confiável para nós entregarmos fulano para que ele seja bem orientado. E pode ter gente que não é confiável. Se nós entregarmos uma criatura que está iniciando o seu processo de evolução, de conhecimento, para alguém que não é confiável, poderá fazer com que essa criatura pegue caminhos estranhos. Isso é muito perigoso. Nós temos acompanhados nesse aspecto coisas muito, muito tristes por aí, né? Criatura chega em determinadas casas aí com processo de obsessão, o pessoal completamente desavisado já encaminha logo para precisa desenvolver a mediunidade. Em vez de desenvolver a mediunidade, desenvolve a obsessão na criatura. Aí dá um trabalho para consertar que não tem tamanho. Se é que é possível às vezes. Então nós temos que ter responsabilidade. A proposta ali é esta. Ó. Confiou a quem tinha compromissos com ele. Quando alguém confia alguém a nós, que está com problema, com dificuldade, nós temos que ter responsabilidade com o que vamos fazer com essa criatura. A nossa responsabilidade é muito grande. Porque é um filho de Deus que está sendo colocado em nossas mãos para que nós encaminhemos. É a mesma coisa de um filho que é colocado ao lado de um pai ou de uma mãe. Nesse instante que essa criatura é interessada a nós temos a responsabilidade como de um pai ou de uma mãe com elas. Portanto, se falharmos, a responsabilidade é nossa. Entenderam? Compromisso de ordem espiritual, mãe, representando causa e efeito, ação e reação. Karma, dá a entender que o deixava entregue à lei, a sorte que ele próprio arquitetara para ele. Quer dizer, a partir daqui, o compromisso seu, agora é com você. Você vai ter que arcar com toda a lei de ação e reação, seguir o seu caminho, e o processo de evolução agora é seu. Jesus fez o convite, ele aceitou, mas Jesus não vai ficar ali, em espírito, eternamente ao lado dele. Agora cabe a ele refletir nos ensinamentos e dar sequência nesse processo de evolução. É o que cabe a cada um de nós. Nós chegamos na casa espírita, vamos aprendendo, vamos conhecendo, mas a responsabilidade daí em diante é principalmente nossa. Então nós agradecemos a todos nesta manhã pela paciência que tiveram conosco, que Jesus os abençoe, que tenham um bom domingo e muita paz para todos.